Gente, como conversar com fascistas? Sim, a Márcia Tiburi escreveu este livro. Olha, não foi compreendida na época, mas estava à frente do seu tempo. Ele é mais atual do que nunca. Estamos diante de um não diálogo com os Estados Unidos sobre essa questão das tarifas. Gente, é uma vergonha diplomática. Vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre os morangos do amor. Labubu! É esse efeito manada no consumo e sobre um novo clube lançado por uma influenciadora americana, o We Do Not Care Club. Em bom português, o clube das tô nem aí, ou eu nem ligo, ou dane-se, ou foda-se. Faz pi, faz. Pi! Daqui a pouquinho, não saia daí. Olá, está no ar mais um Precisamos Conversar. Vamos falar juntas? Está no ar mais um Precisamos Conversar. O programa de debates do ICL feito por mulheres, mas para todo mundo. Eu sou a Juliana Baroni e estou com elas, que fazem a diferença com esse programa que está cada dia melhor, não está não, meninas? Muito. Eu acho. Aqui no debate, Açucena. Ela, a cantora que emociona quando solta sua voz para cantar e dar suas opiniões, maravilhosa. Detalhes tão pequenos de nós duas. Nós duas. Amiga de Caetano Veloso. Oi, gente. Márcia Tiburi, a Márcia Sensitiva, tá? Nossa teacher, nossa escritora, que olha, que muito antes já fez uma psicografia. Eu sempre falo que eu tenho evidência política, mas assim, a gente tem também complexo de Cassandra, né? Quando a gente é mulher, a macharada não nos lê. E aí eles ficam com esses diagnósticos, assim, atrasados. Não, mas calma que isso tá mudando. Vocês têm que assistir o Precisamos Conversar. E nossa filósofa das redes, nosso alívio cômico, que está aparecendo, sei lá, hoje, a Grace Jones, a Cynthia Erivo, de Wicked. Ela canta que é uma loucura, né? Eu canto igual ela. Você tá tão bonita. Ela raspou a cabeça pra fazer botar uma lace, sei lá o quê. Não, mas por favor, vamos fazer uma campanha, hashtag, fogo no por rapurim. favor. Mantenha-se assim que você tá muito bonita. Mas é porque meu cabelo, Viu, Sarazara? ele me embuceta de vez em quando, entendeu? Aí na hora que eu fico embucetada, eu tiro, eu boto, coloco outro. Mas eu tô gostando assim. Mas você tá muito Mulheres chique. modernas. Mas bate um Poderosa. gelo, gente, bate um vento nessa cabeça que olha. Mas Você enfim. vai poder assistir também, ó, Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível em vídeo, porque afinal, a gente fica horas no camarim pra ficar bonitinha pra vocês e pra gente também. A gente tá se divertindo. A gente tá se divertindo montando muito. E você ficou sabendo da maior novidade da história do ICL? O ICL Eterno, né? Fiquei chocada. Gente, são muitas coisas legais que vão acontecer. Parcerias internacionais, um centro cultural ICL. Olha, Finérrimo. um projeto do Oscar Niemeyer, olha isso. Que foi dado de presente do Oscar pro Cândido Portinari, né? Exatamente. Gente, E o fiquei João chocada. Portinari, filho do Portinari, doou para o ICL e a gente vai construir esse centro cultural com um auditório para shows, para teatro, para exposições de arte. Vai ser muito lindo. Vai ter um aplicativo. Vai ter também um catálogo fantástico de filmes e documentários. E, gente, Eu já muito vou assinar. mais. E muito mais. Eu vou assinar também. Quer dizer, Todas eu já nós. assinei. Eu já Você é a assinei. dona do Não, eu dono. assinei. Mesmo sendo dona, eu assinei para poder garantir todos os prêmios e o E a nome lá. iniciativa, né? Essa iniciativa é linda. É linda, é demais. E olha, em menos de 24 horas, 5.000 pessoas garantiram sua vaga. O sucesso foi tanto que nós resolvemos abrir mais 2.000 vagas. Então, se você quiser se inscrever, acesse o link icleterno.com.br. Vai ser um novo momento na educação, no jornalismo e no entretenimento que vai transformar a vida de muita gente. Então, venha, inscreva-se, ICL Eterno. Bom, vamos aos trabalhos. Vamos começar falando de um assunto que é uma vergonha na diplomacia do mundo. É um fundo do poço. Dia 1º de agosto, tá pertinho.
E até agora nada dos Estados Unidos nem sequer responderem às tentativas de diálogo, de sentarem à mesa e negociarem sobre a taxação imposta pelo governo americano ao Brasil. Gente, uma tarifa altíssima, de 50%. De todos os países do mundo, a maior. O Brasil foi premiado, né? Mas aí o governo Lula está tentando tirar alguns itens da lista do tarifaço do Trump, como, por exemplo, alimentos e aeronaves da Embraer. Tomara que consiga, né? Mas se não conseguir, já tem um plano de contingência para socorrer as empresas que forem mais atingidas, né? Isso é importante a gente contar para vocês. Bom, Trump não responde às tentativas de negociação, mas espertinho. Já mostrou interesse nos diferentes minerais brasileiros, que estão presentes nos celulares, nas telas e em tudo o que há de mais avançado em tecnologia no momento. Olha aí as Big Techs, gente, sempre elas, né? De um lado Trump e as Big Techs e do outro Lula e os BRICS. E no meio disso, uma chantagem política que foi a tentativa de anistiar o ex-presidente Bolsonaro. Atrelaram isso tudo, misturaram isso para fazer chantagem. Mas e aí, meninas? Ficou claro, né, que é uma questão política e não comercial. Eu acho que é uma mistura, é uma economia política, o neoliberalismo que se junta historicamente com o fascismo. Então a gente vê essas figuras que são personagens de uma cena política, mas também de uma cena econômica, por isso falar de economia política acho que faz sentido. E o caso da chantagem, quer dizer, Trump funcionando como um sujeito que é um tirano, de um país que ninguém imaginava que pudesse se tornar uma tirania. Os Estados Unidos sempre foi um emblema de um tipo de democracia que, para quem é muito crítico do capitalismo, eu acho que entendeu muito bem que não era exatamente uma democracia, mas agora parece que ele encontrou realmente o seu real destino, o imperialismo neoliberal, jogando com suas armas mais violentas, escancaradas, né? E fazendo chantagem com um país como o Brasil, que é rico de todos esses recursos naturais. E também é interessante olhar para a questão da colonização, né? Porque o Brasil começa como país com a matança dos povos indígenas, depois a escravização de pessoas que foram trazidas da África e segue avançando sempre em todo esse processo com o extrativismo, cortando as árvores, enfim, um desmatamento ensandecido e também uma exploração do solo. Então, quando você traz esse novo, essa retomada do interesse no solo brasileiro, também faz parte desse jogo todo da recolonização do Brasil e, evidentemente, da América Latina. Então, é um assunto muito grave e Bolsonaro entrou nessa história toda como uma espécie de moedinha que eu acho que não é tão pequena assim, porque é preciso, para continuar essa colonização econômico-política, ter também os seus herdeiros. E quem gosta do Bolsonaro e do filho do Bolsonaro, não é o Trump, porque o Trump não tá nem aí, né? Ele já disse que não é amigo do Bolsonaro. Mas o Steve Bannon, que é o publicitário disso tudo, que tem uma década que está em ação, quem acompanha essa história da internacional de extrema-direita há uma década, sabe do que eu tô falando? Esse cara confia no Bananinha. E Bananinha, aliás, para uma república das bananas, seria um excelente presidente, não é verdade? Então essa é a aposta que esses caras estão fazendo. A República das Bananas seria a República do Bananinha, né, gente? Gente, excelente presidente. Ele ontem disse o seguinte, ele deu uma entrevista, ele disse o seguinte, que ele vai trabalhar, ele é um deputado estadual, não, desculpa, federal, um deputado federal licenciado, ele disse o seguinte numa entrevista: eu vou trabalhar para que as negociações não avancem. Mas pode isso? Cara, é tão desrespeitoso. Tô achando isso tudo tão desrespeitoso e não tem é um tipo de galera que não tem escrúpulo mesmo. Falta escrúpulo, falta respeito, falta diplomacia e compromisso com o cargo que eles ocupam. Por isso que quando a Márcia traz o conceito de fascismo, é uma leitura muito potente e escancara esse lugar que os Estados Unidos têm de imperialismo, de geopolítica, porque a gente está falando de um país como o Brasil, que tem uma importância, enfim, muitas importâncias. Mas, Açucena, você sabe que eu acho que o Bananinha está apostando que a justiça brasileira também seja feita de bananas.
No fundo, é um bolo de banana que está em jogo. O cara está apostando que ninguém vai fazer nada, que era a aposta dos nazifascistas lá nos anos 20, 30, 40, eles apostavam que ninguém ia ver. E que só na força bruta, só no ataque, só na grosseria, só na chantagem, eles venceriam. Eles apostam. Não, e essa coisa, é justamente, eles apostam que ninguém, por isso há o desrespeito. Eu acho que assim, porra, o Trump, ele é um presidente, cara. E essa não negociação é tão desrespeitosa em tantos níveis. E a pergunta que eu fico pensando é justamente o que vai acontecer com o Trump, porque segundo o que a gente tem acompanhado, alguns senadores democratas já procuraram, dos Estados Unidos, a gente está falando do segundo maior, quer dizer, da oposição americana, já chegaram pedindo uma explicação. Isso daria resultado? Isso vai ter resultado? São questionamentos que eu realmente me faço diante desse desrespeito político, desse desrespeito. Nós não estamos sendo nem tratados com o devido respeito interpolítico. Tem uma guerra, quando um lado chama o outro, é de bom tom. Sim, mas a gente tá no fascismo, né, gente? Cara. A gente tá, o Trump é um fascistão declarado. Esse sujeito, ele tica, né, como a gente diz, todos os aspectos das determinações que fazem de uma pessoa um fascista. Ele é um líder autoritário, que submete os outros, que é agressivo em todos os sentidos, que não respeita os estrangeiros, que não respeita nem os próprios estadunidenses, enfim. Acho que isso a gente precisa lembrar. Não tem jogo com o autoritarismo quando ele se transforma numa tecnologia política. Então a gente saiu daquele nível que o Brasil experimentou, do fascismo em potencial, que é da sociedade, e passou para um fascismo de Estado. Os Estados Unidos sempre teve o fascismo em potencial, desde o século XX, digamos. O fascismo em potencial da sociedade, ou seja, uma cultura de preconceitos, gente que tem muito ódio, que o racismo nos Estados Unidos sempre foi muito intenso, mas ele não tinha se transformado em política de Estado. Então, o Brasil viveu isso com o governo do Bolsonaro. O Temer já era o ensaio disso, que ficou intensificado no Bolsonaro. E agora o Donald Trump está fazendo isso como o Bolsonaro fez no Brasil, só que é num nível de potencialização estadunidense, que é outro nível, é um nível que implica já o imperialismo americano. O Bolsonaro, se o Brasil tivesse essa força, teria feito a mesma coisa com o mundo. O Trump está só usando os tacos que ele já tem. Não, o Otávio Guedes disse, Sara, que assim, 700 mil mortes nas costas do Bolsonaro, e ele dizia o seguinte: mas vai ficar com essa conversinha? Para salvar a economia do país, que esse negócio de fica em casa, não, tem que ir trabalhar. E agora eles estão, desculpa o palavrão, fudendo a economia brasileira para salvar o papai. Ô, Trump, gente, salva meu pai. Você viu que o Lula falou de novo ontem? Você viu? Mas o que Brasil acima de tudo, Brasil acima de tudo. Na verdade, é Estados Unidos acima de tudo e de todos nós. E o Bolsonaro acima de tudo. O Bolsonaro, ele mata, nem que seja de raiva, ele mata alguém, né? Mas assim, eu não sei. Essa conversa desse trem, desse dia 1º de agosto, não sei como chegou na classe A. Se eu fosse rica, milionária, essa hora pode ser que, para me prevenir, eu estaria guardando meu dinheiro de outra forma, para não acontecer alguma coisa. Mas como eu não sou, eu sou mais do povo de cá mesmo, eu falei, o quê, menino? Eu comprei 3 caixas de leite a mais e comprei uns feijão a mais. Eu falei, esse negócio foi muito caro. Eu acho que a partir do dia 1º de agosto, eu acho que nem pela questão de só dessa tarifação. Como o brasileiro gosta de tirar vantagem, os mercados vão começar a aumentar o preço para poder entrar nessa conversa. O quê? Pode ser o contrário, porque, por exemplo... Porque se você tem muito produto, você tem que jogar mais no mercado. Então, mas aí com esse terror que está sendo colocado, que tudo vai ficar mais caro, é muito mais fácil agir por conveniência. O ovo psicológico, o ovo aumentou porque a tarifa do Trump, a briga do Trump com o Lula, então agora a gente tem que aumentar o preço. E as pessoas vão ter que comprar. Você lembra da pandemia? O fato é que a Sara está estocando alimentos, gente. Estocar alimentos é quando tem sinal de guerra. Mas então, minha filha. Mas, gente, a guerra é comigo com o meu bolso quando eu quero feijão e tá muito caro. A gente fala muito do Brasil soberano, a gente tem falado muito, mas eu queria que a Márcia explicasse o que é a soberania, Márcia.
A soberania nacional é um princípio em vigência no direito internacional de que os povos se autodeterminam e de que um país tem o seu Estado soberano e o seu povo soberano. Aliás, é uma definição de democracia, a soberania do povo. Um povo, então, que é soberano na escolha dos seus representantes, como acontece no Brasil e em muitos países do mundo. Na teoria. E, claro, na teoria, mas assim, digamos, é um princípio que as pessoas devem obedecer, os povos devem obedecer, e um país soberano é aquele que se autogestiona, cuida dos seus próprios assuntos, faz suas próprias leis, se autodetermina, se autogoverna, sem a interferência de outros. E existe também o princípio da autodeterminação dos povos. Então, Tipo deixa que México. eles se resolvam. Sim. O assunto é interno, é deles. Por isso que existe um direito internacional para definir o que vai acontecer, os acordos internacionais que os países fazem entre eles, mas lá dentro, no país deles, as pessoas, os governantes e o seu povo devem resolver os seus próprios assuntos. E por isso, quando rola uma invasão, rola uma guerra, né, gente? Porque isso não pode acontecer. Mas o Brasil está sendo atacado na sua soberania. E soberania é um princípio da filosofia política ainda mais antigo. A gente vai voltar a falar desse assunto algumas vezes esse ano aqui, hein? O México poderia, a gente pode dizer que eu que é tenho uma soberano? coisa. Claro. Claro, Porque- qualquer então, país todo país é soberano. Ah, não, mas tipo assim, não. Mas então quando tá, a Cláudia deixa eu me- Sheinbaum chega e diz, Do jeito olha, que tá hoje, eles estão conseguindo agir na prática na soberania. sim, Sim. na hora que a Cláudia Sheinbaum, a grande, maravilhosa, incrível, elegantérrima, generosa presidenta dos Estados Unidos se manifesta respondendo ao Trump, o que ela faz? Primeiro, que ela não cai naquele jogo de virar uma grossa, estúpida e feia que nem ele, né? Então ela não vai falar naquela língua torpe, nem vai falar com aquele discurso grotesco, ridículo e infame que ele usa para causar efeitos de poder. Ela fala como uma mulher mexicana, muito ciente do seu lugar de presidenta eleita, fala em nome da democracia e em nome do seu povo. E por isso que os mexicanos amam também a Cláudia Sheinbaum, porque ela só acerta, até onde eu vi, ela só acertou. Mas ela respondeu para ele dizendo, olha, nós somos donos de nós mesmos, nós nos autodefinimos, autodeterminamos e, desculpe, a gente vai continuar tentando fazer isso. Subtexto, com um grosso, estúpido, burro, Não, autoritário, e ele recuou, que nem né, você. Márcia? E Claro. ele recuou. E teve uma hora que a Márcia falou no início que ela nem percebeu, a Cláudia Sheinbaum, a presidenta dos Estados Unidos. Gostei do Você Cláudia. falou presidente dos Estados Ela Unidos, falou eu no não início. reparei. Desculpa, gente. Ato Pra falho. gente, ela é presidenta da porra toda. Desculpa, eu nem vi. Ato falho maravilhoso. Não, maravilhoso. Presidenta dos Estados Unidos. Bom Unidos. lembrar, né? Porque os Estados Unidos estão cheios de gente latino-americana. Eu acho que a gente podia ocupar os Estados Unidos a partir da América Latina. É uma boa ideia, Não, né? a quantidade de mexicanos e e essa pauta brasileiros que tem lá. soberania é muito boa para rolar muitas vezes mesmo. A gente precisa falar mais disso. Aliás, é um dos deveres dos deputados. Eu até anotei o Jorge Misael aqui do ICL, colocou no grupo dos jornalistas os direitos e deveres de um deputado, né? Aí está dizendo o seguinte, é o artigo... Ih, peraí que eu perdi, mas eu vou achar já. Aqui, ó. Artigo 3º, deveres fundamentais do deputado. 1. Promover a defesa do interesse público e da soberania nacional. Ou Mas seja, aí é tem o educar a população. Isso não é importante. tudo que o Bananinha não está fazendo. Ele só comete crimes. E ele, além de tudo, agora que ele voltou a ser deputado depois da licença, o povo brasileiro está pagando um deputado para estar agindo de maneira criminosa contra o Brasil, contra a soberania nacional lá nos Estados Unidos. Isso não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Pra ninguém, nem pra ele, nem pro pai. Não adianta falar salva meu pai, porque não vai adiantar, tá? Bom, vamos partir para outro assunto, porque vamos Esse não tem esperar fim, até sabe, 1º né? de agosto para ver o que vai realmente acontecer. Mas, enfim. E comprem feijão, vai ficar muito caro. compra feijão. Eu tô falando, E o vai nosso ficar café pode ficar mais barato, será? Nosso Não, suco eu de acho que vai laranja. baratear as coisas por conta acha? da demanda. Porque assim, se você tem que escoar a produção e essa produção não tem como ir para os Estados Unidos, vai para onde? Então, a O tendência... povo aqui não presta, eles botam Tinha fogo, gente- mas não vende. Não, mas é uma Não, tendência. calma. Taca fogo, Isso é taca assunto para um outro Pros programa. economistas. É, enfim. Vamos lá, precisamos conversar sobre isso aqui, ó. Você sabe o que é isso? Labubu. Eu não sabia, Que na sabia. verdade é o Lafufu Não, que eu comprei ontem. Vamos falar sobre Bobby Goods. E vamos falar sobre morango do amor. Ou seja,
Vamos começar falando desse Labubu, gente, porque, olha, virou moda. Virou moda, todo mundo tá correndo atrás disso aqui. Graça Massafera. Kim Kardashian, Kim Kardashian, Rihanna, Dua Lipa, David Beckham. Esse aqui é da 25 de março, tá? Ele se chama Lafufu, também conhecido como Tribufu, porque o bicho é feio. E é fuleiro, né? O mais É o fuleirinho. fuleiro, tá? Porque o original, assim, não deu pra comprar, porque a produção do ICL, Alice, não tinha orçamento, querida. Porque o original custa R$1.000, você acredita? Ela tava falando disso. Uau! É um absurdo. E aí, o que essas influencers fazem? Colocam na bolsa como um objeto de luxo. Tá? Horroroso. É essa coisa horrorosa. Você pega a bolsa delas de grife, É. que eu acho cafona, mas elas acham bonito, e colocam agora um monte desses, que é item de colecionador. Então, é o item de luxo, objeto de desejo global e um fenômeno financeiro. Sim! A Pop Mart, fabricante de brinquedos e de itens colecionáveis chinesa, que produz o Labubu, vale hoje 90 bilhões de dólares. 12 bilhões a mais do que a Vale do Rio Doce. O CEO Wang Ning, eu não sei se é assim que fala, mas já eu vou para a China e vou descobrir, da Pop Mart, é um dos homens mais ricos da China. Gente, como é que esse boneco veio parar aqui? Sara deve saber. Pacto com o capeta que o pessoal faz. Vai, Sara, conta pra gente a história do Menina, Tribufu. eu sei que apareceu aqui, pelo menos eu vi na rede social. Quem começou com esse boneco horroroso aí foi a Maya Massafera. Só que aí, primeiro estourou que a Kim Kardashian tinha, aí divulgaram o valor, que primeiro vem o valor, né? Não é nem sobre a beleza do negócio, é a utilidade, é quanto que vale. E aí a Maya Massafera apareceu com mais de 12 bonecos desse na bolsa. Ou seja, foram mais de 12 mil reais. Ostentação, hein? Isso. E aí começaram a fazer a pataquada do trem. E aí a blogueirinha, que é bem famosinha, Ah, blogueirinha. comprou um e falou, esse aqui vai ser o Lar Fufu, que é o Lar Fuleiro, que ela não era original, que ela nem ia pagar R$1.000 com esse boneco. Foi ela que batizou o Lafufu. Pelo menos onde eu sei. Mas ficou nesse negócio, que de época em época, na nossa época era outras coisas, era Barbie, né? Era a original e aquela com os braços duros, que eu tinha dos braços duros. A minha filha, ela adorava LOL. E o meu pai sempre comprava LOL pra ela na feira. Você não tem As de ideia. montar. Gente, mas isso aí vocês Vinha estão um falando de prego assim na crianças. cabeça. A gente tá falando de adultos que estão criando uma espécie de necessidade, porque na real são criações de produção de necessidade ou de innecessidades ou de itens não necessários para ostentação e eu acho isso tão bizarro, cara. É porque o povo tem que se alienar de alguma forma, né? Aí conseguiram colocar o objeto de desejo, um negócio besta, idiota, que aliena a cabeça das Objeto de pessoas e colocou um valor nisso, porque se fosse barato não ia ter graça. Vamos falar sobre o negócio é o capitalismo? valor, né? É isso aí. Márcia, o que é Vamos isso? falar sobre o fetiche da mercadoria? Gente, Filosofa aí, pelo doutor. menos desde o século XIX, com Marx, O Capital, tem o capítulo sobre o fetiche da mercadoria. E engraçado, não mudou nada. Então, Caraca, você muda. O que é o fetiche nesse fetiche da troço aqui, mercadoria? ó. Você pode transformar desde um pedacinho enfim, esse tecido aí, né, com um pouquinho de plástico meio costurado, você pode transformar isso numa mercadoria super valiosa, assim como você pode transformar Deus numa mercadoria super valiosa. A questão é como que você Vende mistifica isso. o objeto e aí passa adiante esse objeto, dando, claro, o status através o status desse objeto para uma pessoa, né? A figura que vai... E é a pessoa também que já tem o seu capital no espetáculo, a influencer, a dona lá, a diva, sei lá qual, que vem e coloca também o seu fetiche em cima do objeto. Que agrega o valor, Que né? agrega o valor da coisa toda. Então, é uma mística, gente. O capitalismo é uma religião e a religião também é assim. Nossa, com e o interessante capitalismo. o que você está colocando, trazendo nessa leitura marxista, de que dentro do materialismo histórico, uma das coisas que mais me impressionava dentro da relação dialética entre sujeito e objeto, quando a mercadoria passa a se tornar sujeito também. Então a gente embebe aquele boneco ali a gente sujeitaliza ele como se ele tivesse como se ele pensasse, como se ele fosse gente, como se ele fosse... Então a gente passa para a mercadoria deixa de ser uma mercadoria e passa a ser um sujeito que
que se relaciona como nós, como mercadoria. Não, é um também passaporte também Ela te para você determina. pertencer, né? É um passaporte verdade. para o pertencimento. Todo mundo tá usando, eu tenho que usar também, né? Agora, você pertence ao quê? Você pertence ao nada. Você reproduz o nada. Isso chama-se, quando tem ostentação em jogos, chama-se, o nome antigo disso é esnobismo. Então a pessoa fica uma snob, ela tá lá com a bolsa de marca, por isso que, assim, a gente não vai escapar disso, né? Tá com a bolsa de marca, sapato de marca, carro de marca, pessoa de marca, tudo vira mercadoria. A mulher, o marido, a noiva, o noivo, aqueles corpos, os seios, as bundas, os cabelos, as maquiagens, tudo, gente, tudo, não tem escapatória. Tudo o corpo vira mercadoria. E também os valores. Os valores que são todos esvaziados de significado humano. Eu gosto de uma frase. Isso aí não tem nada aí dentro. Isso não significa nada, senão Nada. o próprio nada. Eu gosto de uma frase do Marx, que ele fala assim, tudo que é sólido se desmancha no ar. Exatamente, é a abstração da mercadoria. Ai, eu tô adorando esse programa. Tem hora que eu acho que eles lançam esses trem pra medir o nível de idiotice das pessoas, eu acho. É uma régua. Não, mas não tem fim. Tem hora que eu penso, não, Mas vamos não ver se tem quem é fim, besta. Sara. Não, porque, gente... E quanto por mais favor, idiota, nada mais eles ficam ricos, Nada Sara, contra, tá não. certo. A pessoa achar bonitinho, porque assim, achei bonitinho, vou ter. É a motivação, não é porque eu achei bonito. Tem gente que acha horroroso, mas como a Kim Kardashian lançou, então é obrigada a ter. Eu vi um vídeo de manhã hoje de uma menina que ela tem 9 anos. Aí na escola dela, as crianças excluíram ela e não deixaram ela brincar com o Labubu que a menina levou. A mãe dela, que é a mais velha, que deveria ser a adulta, fez um videozinho que ela achou bonito postar, não sei porque ela entendeu que era bonito isso. Falou assim, por que você não pode brincar com o Labubu da criança? É porque ela não gosta de mim, não deixou. Leva pra escola agora. Ela trouxe uma caixa que tinha mais de 25 bichos desses e jogou na menina assim, ó. Agora você pode levar, eu quero ver quem vai brincar com você. Você tá entendendo? Que é uma régua de medir. Qual é o nível de idiotice que tá alcançando, assim? Ó, pra você ver, tá valendo mais do que a Vale, gente. E a mensagem é, eu Pelo não amor tenho de Deus, nada, cara. eu não sou nada, mas eu tenho todo o dinheiro do mundo. Eu Essa peço a essa Deus uma mensagem. inteligência Gente, assim. não tem pobreza maior do que você ser rico nesse nível, que não respeita nem o seu próprio dinheiro, né? A pessoa realmente se imbeciliza, você tem toda a razão. Eu queria acordar com uma ideia boa, assim, e fazer uns trem idiota desse, assim, pra poder valer mais do que a Vale. Mas, infelizmente... Você tem ideias muito melhores que essas. Sua hora vai chegar, ainda mais agora Meu que Deus você do tá céu. toda poderosa, com cara de modelo internacional. Você me deu uma ideia agora. Lembra daqueles passarela. bonecos antigamente? Isso aí pra minha cara, eu lembrei disso. Vocês lembram na escola a gente fazia uns bonecos na meia e punha uns grãos dentro pra nascer milho? Vou fazer uns tênis pra vender, pra nascer uns capim, né? Eu sou vou da fazer. época de brotar o feijão no algodão. A época Isso que de você... Isso que Mas eu fazia. tinha uma meia que você punha a terra dentro, aí os cabelos iam nascendo uns capim assim, ó. Ah, é? Pra sair o É. cabelo do milho. Vou fazer isso, vou Boa. vender. Ô, gente, né? mas essas coisas Assinar. elas pegam fogo no TikTok. Vai, Sara, E olha, Sara. o Brasil é o terceiro com mais usuários ativos no mundo. Você sabia disso, do TikTok? Não, eu nunca Ah, parei mas de é muito pensar. provável, o Brasil adora, Por né? aqui rede é o seguinte, se social, viralizou no TikTok, já é tendência. Quem tá na nossa frente, E Juliana? outra tendência... Quem tá na nossa frente? É, a Boa pergunta! Tempo! Valendo! Ah, deve ser China Vamos e Índia. ver. Deve ser Índia e China. Mas eu acho que lá o consumo não é igual a gente de bobagem o dia inteiro, não. Ah, o dia inteiro. A gente TikTok. produz bobagem e assiste bobagem. Olha que tipo de bobagem que também apareceu esses dias. A gente já responde a pergunta da Sara. Apareceu agora essa trend do morango do amor. Você já foi impactado com isso? Ah, eu descobri ontem o Porque motivo. olha isso aqui. Eu vim a caráter. É muito apetitoso, é muito bonito, Gente. dá vontade de comer. Mas por que isso virou uma febre? Vocês Eu querem descobri experimentar? Vamos experimentar juntos? Olha, gente, eu descobri que existia esse Labubu e o Morango do Amor ontem, quando mandaram o roteiro pra nós. Eu tô, assim, realmente me eu perguntando... tenho a em que resposta. mundo- Peraí, eu aqui. tenho a Em resposta. que mundo eu vivo? Ó, como é que é? Cheiro de açúcar. TikTok. Primeiro, Estados Unidos. Segundo, Indonésia. E terceiro, o Brasil. E depois de... Ah lá, a Márcia destruindo as coisas. lá. Caiu. O dela é morango do ódio, né? Mas existe morango do ódio, sabia? A pessoa que não consegue fazer o morango do amor Gostoso? chama de morango do ódio, porque isso aqui é dificílimo de Mas ti- dentro de- tem tipo um beijinho. Destrói panela, destrói os dentes. Vamos lá, atenção. Gente, 1, 2, 3 e... Vamos lá? é um creme com calda de açúcar queimada. É gostoso, gente. Igual a maçã do amor. É muito bom. Tem um beijinho dentro. Tem beijinho dentro. É um leite condensado batido com coco. Não é leite ninho, não é leite ninho. Leite Leite ninho. ninho. Uma bomba calórica. Qual né, que é a gente? novidade? Não, Novidade é gostoso. que todo mundo tá vendo, isso é bonito.
Ele é esteticamente bonito. Gente, eu não Mas tenho você viu idade como ele pra comer apareceu? isso. Eu não tenho idade pra comer isso. Gente. E aí o que acontece? Coitada da maçã, né, gente? Ficou agora tão renegadinha, né? Não, e o morango que é bom nada, né? O Não, morango calma que tá... vai chegar o morango. Eu sou a favor de berinjela do amor. Você pensou uma berinjela do amor? Você não sabe, outro dia eu fui impactada com uma banana do amor. E a banana do amor era um bananão desse tamanho, empanada. E com esse negócio Olha, é por cima. gostoso. E a pessoa... É gostoso. Agora, uma bomba calórica, Uma né? bomba calórica. Só açúcar. Eu quero que chegue no morango logo. Bom, isso aqui é o quê? Moda, Mas tem marketing? morango O dentro morango daqui na mesmo? ponta. Tem um Estratégia morango de dentro. marca. Eu sei o que é. Desculpem a falta de educação. Efeito TikTok, efeito manada. Pronto. Como é que se explica isso? Eu posso explicar. Explica. Vocês viram que ontem a Globo postou que a personagem da novela, Chega o morango. pra tentar salvar alguma coisa na novela, ia vender morango do amor? É a Raquel, Isso. não é? Aí a minha amiga, a gente tava É conversando Thaís sobre, ela falou, Sara, agora a gente entendeu quem que lançou esse morango do amor. Assim, supostamente, tá? Pra não falar que a gente falou que é isso. Parece que foi feito uma criação desse negócio, primeiro na rede social, pra agregar essa criação na novela, entendeu? Então, deu a entender que o jogada de marketing da Globo, da novela, foi primeiro lançar isso na rede, porque não tem quem começou. Não foi a Jade Picon, não foi a Virgínia. Apareceu do nada. Todo mundo falando desse inferno, desse morango. Um monte de confeitaria. Então não foi do nada. Então não foi do nada. Foi uma estratégia criada justamente para tirar do mundo real primeiro e levar pra novela depois, entendeu? Será? Mas eu tenho uma pergunta. Esse morango é com agrotóxico ou sem agrotóxico? Aí você- Desse muito. tamanho só pode ser Estou com. muito interessada em Mas saber. não tem morango. Menina, isso aí é só doce. Mas o morango vai chegar, não Tem, chegou ainda, não? tá ali Não. dentro, ó. Calma aí. Menina, é só Tá. a ponta Não, do mas ó, morango. o agrotóxico tá fora. Não, essa é uma questão, O gente. tóxico, E o morango? o tóxico tá fora, né? Ok, Todo eu esse ia comer açúcar. metade. Olha ali o morango não tá morango, apareceu o É, morango. apareceu. Um o morango. agrotóxico. Isso aqui tem 3.000 calorias uma mordida. Mas é só E mais um morango, pouco gente. de veneno, então, gente, Agora é é uma questão. gostoso, tá? Agora pensa, É o mesmo gostoso. povo que tá tomando Ozempic pra emagrecer é Mas o povo come que tá se morango. engajando comendo um morango cheio de caloria desse. Você entende a loucura Come que é? morango e toma o Zempic e aí fica nervosa. Pra desestressar, você compra esse livrinho. É isso. É isso aí. pronto. Pra desenhar, pra sair das redes. Aí Aí você você compra- na rede. Isso, olha que loucura. Esse livrinho fez sucesso no TikTok. Entre as crianças, todas têm que ter. Você tem que comprar esse livrinho, que é barato, tá? E não engorda. E não faz mal pros dentes. Mas Você a deve tá caneta- toda... Você sai do TikTok. Você no TikTok tem essa ideia. Aí você sai do TikTok. Desculpem. Tá tudo grudado no meu dente. Do Você ódio, sai- morango. aí. Do ódio. Agora nunca mais vai sair, tá? Se não quebrar meu dente, tá bom. E aí você vai, compra esse livrinho, mas não é só o livrinho, tem um kit de canetas. Específica. Esse kit de canetas custa R$100 e poucos. Não é qualquer caneta que E eu tive rabisca que esse comprar livro. pra minha filha, olha que bonitinho. Olha que gracinha que ela faz. Esse ó. foi ela que desenhou? Ela que pintou. Nossa, é muito lindo. E aí, olha que coisa mais linda. Eu também acho. Eu prefiro que ela fique aqui do que no TikTok. Mas óbvio. sempre existiu. Mas esse olha negócio. só. Na Bienal, É um problema. esse foi o item mais vendido. Isso aqui já não tá. Não foram os livros. Foi esse livro de pintar que foi mais vendido. Então, Márcia, De fato, ela... comente enquanto eu limpo meu dente. Então, mas eu acho interessante a coisa de aprender a colorir, mexer com as cores e tal, e acho que pode ser muito divertido para as crianças, mas tem um problema, gente. Antigamente, vocês lembram que nós éramos da geração que a gente também desenhava? Papel de carta. com Então papel a de gente colorir. Ah, eu amava desenhava papel- e eu fazia depois coleção. coloria. Então, óbvio que não tem nenhum problema colorir, mas é importante também dar um passo atrás e voltar a desenhar, voltar a aprender a escrever à mão, né? Tem muita criança que está sendo alfabetizada através de teclas. E tem toda uma discussão na educação entre a psicomotricidade, né? O que você faz com as mãos, o que você faz com o corpo e o que você faz com uma parte fundamental do corpo, que é o cérebro. E linguagem é uma coisa que se constrói inteiramente, assim. Então, eu acho que desenhar é muito importante para a construção de um pensamento analítico, crítico e conceitual, porque uma criança, quando ela aprende a desenhar, ela aprende a conceituar as coisas. O que é um desenho? Um desenho é um conceito abstrato Como ela entendeu o que ela você viu, né? tira das coisas que você está vendo. É todo um exercício de olhar e que envolve a sua motricidade. Eu acho que isso é também para a gente não perder de vista,
porque é divertido. Mas eu quero mostrar também isso aqui, ó, por exemplo. Tá vendo que a minha filha, ela é muito criativa. Muito. Então ela não pinta só, ela vai inventando papéis Isso de é parede. maravilhoso. Ela faz um pontilhismo Ela faz ali, uma coisa, bacana, sim, ela é então. bem criativa, Não ela tô falando adora. contra, eu tô só falando que a gente precisa ajudar as nossas crianças a voltarem para esses trabalhos que são manuais, corporais, físicos e realmente salvá-las das redes sociais e do hábito terrível que destrói a atenção. Aliás, economia da atenção é o assunto que mais se fala e as crianças são bombardeadas diariamente por essa economia da atenção que implica essa parte de distração que a TikTok, redes sociais de uma maneira geral, telefone celular, essas telas, né, providenciam para a vida inteligente que vai sendo destruída através desse excesso de telas. E é tão grave. Vai lá, Sara. Não, eu queria saber, o que você acha dessa história do efeito manada? Porque aí, o efeito manada, assim, uma pessoa resolve... A Márcia sabe, eu vou tentar explicar para a Márcia isso, gente. Ela pode explicar melhor. Mas, assim, o efeito manada é quando uma pessoa toma uma atitude... ou lança uma moda, todo mundo vai atrás fazendo a mesma coisa. Como é que se explica esse fenômeno dessas Fenômeno coisas na dos rede? desinfluenciadores, né? Os desinfluencers, que são essas pessoas que se gabam por gerar tendências. E o que é tendência? O que é tendência? Eu gosto muito de uma frase que diz, não sei nem de quem poderia pesquisar depois, mas é uma frase comum da moda, de que a moda, cuidado com a moda, porque a moda morre jovem. A moda morre cedo, né? A moda não dura. Todo mundo quer ser da moda, mas a moda, ela é apenas uma tendência do capitalismo para que a gente possa comprar e comprar. Mas falando de todas essas tendências, o que me gera um desconforto enorme, inclusive falando de livros, falando de pintura, falando sobre criança, é de fato o quanto a nossa sociedade ela não é educada enquanto uma aldeia para cuidar de uma criança e para cuidar das nossas crianças. Cara, a Márcia falando ali dos desenhos, eu lembrei da minha irmã, eu tenho 2 sobrinhos, né, Maria Alice e Tarcinho, e... minha irmã não deixa eles terem celular. Minha irmã ainda não permitiu que eles tivessem celular, porque eles têm 8 e 9 anos. Mas os amiguinhos já têm celular. E ela, esses dias, viu um amiguinho de Tarcinho ligando para ela de madrugada. O menino não conseguiu dormir, estava com o celular dele e ligou para minha irmã de madrugada para falar com meu sobrinho. Então, assim, qual que é o limite da tendência? Inclusive é uma tendência também, falando de tendência, que as crianças tenham celulares. É uma tendência desastrosa. E como lidar com isso? Como lidar com ensinar que o luxo de uma criança é não ter um celular? É muito luxuoso para uma criança ter a oportunidade de ter um livro como esse. É muito luxuoso. Eu acho que nós, enquanto influencers, que eu detesto essa palavra, mas quem tem esse poder mão, justamente de parlatório, por favor, a gente precisa muito pensar no que a gente influencia e como a gente influencia as nossas crianças e os nossos filhos. E claro, né, o governo, as pautas moralistas do governo passado, em torno das crianças, nunca citou a questão dos celulares e da internet de forma... E do qual que é o nome mesmo que esse governo quer fazer? Pautar a internet, pautar as redes sociais, criar regras para as redes sociais, a regulação das redes sociais, que é uma coisa seríssima. Mas não vai acontecer isso. Não, enfim, mas a minha questão aqui é sobre a tendência. Que tipo de tendência a gente quer criar? Enfim, livro, pelo amor de Deus. Pois é, então. Mas deixa eu só falar uma coisa rapidinho, que eu fiquei muito impactada por uma coisa que a Márcia me mostrou, que ela escreveu esse livro, pega ali pra mim, alcança pra mim, que meu braço é curtinho, né? Olha, esse livro dela, Como Conversar com um Fascista, foi lançado em vários idiomas. Mostra, por favor. Vamos tirar essa onda aqui? Porque tem em francês. Tem em francês. Não, me dá que eu vou mostrar. Nossa, é muito bonita as artes, hein, Márcia? Tem em francês. Muito tem bonito. Em espanhol. Tem em espanhol, olha aqui. Tem em inglês. Em inglês.
E Márcia estará na Flip. Vou. O Eduardo Moreira estará também na Flip. Iremos. Nesse final de semana. Eu vou muito fazer uma chique. conversa sobre esse lá. E Qual sobre que é os esse? livros Qual que é esse, Márcia? sobre Você esse devia também. lá. O livro Ô, da Márcia, pop eu acho que você filosofia. pode estar perdendo uma oportunidade aí. Você pode lançar como é que é esse Bubigude aí? De como prender um fascista e fazer vários coloridinhos de Bolsonaro preso. Eu acho que vou fazer né? um livro para colorir. Como livro colorido. Para assim. feministas, mini feministinhas colorirem. É boa, que eu tal? vou fazer um. Com Colocar várias o povo na mensagens, cadeia com pra soft colorir, né, power. Colorir o uniforme de preso, colorir as cores, né, do coisa. Acho que fica bom. Então, o Eduardo Moreira também estará na Flip. Ele vai. Eu vou estar lá também com eles. Eu vou assistir a Márcia, vou assistir o Eduardo, porque ele vai ser premiado, vai ganhar um prêmio por recorde de vendas. A editora Record vai estar lá com stand e o Eduardo vai receber uma homenagem. E adivinha quem é a companheira de recorde de venda de Eduardo Moreira? Falamos sobre ela aqui faz poucos programas atrás. Ana Maria Gonçalves. Que agora tem uma cadeira É imortal na Academia Brasileira de Letras. Na Academia Brasileira de Letras, e escreveu eu estou lendo, inclusive, Um Defeito de Cor. Que livro maravilhoso, gente. Eu estou completamente envolvida. Tô lendo, são 950 páginas, eu estou lendo bem devagar para render. Eu estou degustando o livro. Tô mergulhada nesse universo, então vai ser muito legal. Vai ter muita gente legal nessa Flip. Bom, vamos mudar de assunto, porque a gente já tô com o dente já mais organizado aqui. Gente, no início desse ano, vocês devem ter ouvido falar já, a Melanie Sanders, que é uma americana casada de 45 anos, mãe de 3 garotos, preta e na perimenopausa, entrou em seu carro no estacionamento de um supermercado e desabafou. Naquele dia, ela precisava muito ligar o foda-se. Foi depois de uma noite de insônia, com o cabelo desgrenhado, com um sutiã esportivo mal ajustado que só cobria um pedaço do peito, que ela se olhou, riu com o que viu e apertou o botão de gravar no celular. Começava ali uma pequena revolução. Ali deu início ao clube We Do Not Care, ou Não Estamos Nem Aí, ou faz pi, pi. Foda-se. É o pi. tupi. De novo. Ou e isso não tem a ver com desleixo, tem a ver com parar de tentar agradar aos outros. Acho que nem precisa chegar na perimenopausa, não, porque a Sara não tá. Eu tô quase achando. Mas é uma atitude totalmente compreensível e desejável. Você se identifica com esse We Do Not Care? A gente não tá nem aí para... Sara, eu achei bom ter esse movimento, assim, porque às vezes a pessoa só consegue entender a necessidade disso quando alguém cria um movimento, né? Tipo assim, é como se eu descobri isso agora, então descubra também. Pra mim foi muito natural. Eu ia descobrindo algumas coisas. Antigamente eu não saía na rua sem uma base, sabe? Por causa de mancha de espinha, por causa de um negócio ou outro. Era preocupação, assim, de pensar quem eu vou encontrar. E como que a pessoa vai me ver quando ela me encontrar, o que ela vai pensar sobre mim, né? Como se alguém ligasse pra alguma coisa, que na verdade o pessoal comenta, mas tipo assim, ele fala que você tá feia e segue a vida dele, nem liga, sabe? Não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu fui entendendo isso depois que eu descobri a diferença entre pessoas independentes e pessoas autônomas, entendeu? E eu até falei isso essa semana com o meu pessoal, que se as mulheres entendessem a diferença de independência e autonomia, ia ficar muito mais fácil atingir um nível de liberdade, sabe? Eu explicando aqui, né, não sei, vai que alguém ainda não pegou essa diferença. A mulher mais independente é aquela mulher que ela não depende de ninguém para fazer algo. Se as coisas têm que acontecer, elas vão fazer, mesmo se tiver a ajuda de ninguém. Já a mulher autônoma, mesmo ela tendo ou não ajuda, ela consegue manter fiel ao que ela acredita. Então não tem nenhuma influência externa que altere os valores que ela tem sobre ela em relação ao que ela vai escolher, entendeu? Então, isso para mim foi, assim, libertador, porque quando eu comecei a entender as minhas escolhas sobre mim, sobre o que eu faço que não interfere na vida de ninguém e o que não atinge as minhas escolhas também, aí eu fui vendo que são coisas pequenas que a gente cansa muito, que é relação à beleza, de aceitar padrão. É cabelo, é maquiagem, é roupa, é corpo, né? Tudo isso porque alguém falou que é bonito e saiu correndo. Só que como a Sucena falou agora, né, que a moda ela morre cedo. Todo dia alguém vai plantar alguma coisa como tendência e vai embora amanhã. E aí você vai ficar louca, desesperada, caçando. Aí eu falei, esses dias mesmo, por causa do meu cabelo, né? Tanto que caiu certinho. Um monte de gente perguntou, ou se eu tinha feito santo,
por causa da religião, que geralmente o pessoal porque precisa raspa, né? raspar, Quando né? é raspada, né? Ou se eu tô com alguma doença que eu precisei cortar o cabelo, entendeu? Falei, gente, não, é porque o meu cabelo tava velho. A gente só cultiva coisa boa, Tudo coisa porque nova. eu quis, sabe? É, o meu cabelo tava velho, tava misturado, quebrou um pouco. Mas sabe por que causa tanto espanto? Porque o cabelo, para muitas mulheres, para muitas pessoas, não só para as mulheres, é uma moldura. É uma moldura do rosto. É E um eu lugar descobri que o não cabelo também. Ó. E o não cabelo também. Eu ia chegar exatamente aí. Porque a gente acha que a nossa força, eu que gosto de cabelo comprido, eu gosto de ter cabelão, eu gosto do cabelo aqui, eu me sinto protegida pelo cabelo. Mas, e para raspar a cabeça, como a gente não sabe exatamente o formato da nossa cabeça, careca, a gente tem medo. Muitas mulheres têm medo. Então, é um ato revolucionário você ter raspado sua cabeça, ter se gostado assim. Você realmente está muito bonita, pra Sara. mim é só uma cabeça sem cabelo. Pra mim é muito Não, mas comum. são muitas questões, E a não são? associação da mulher ao cabelo longo, né? Não. É uma estrutura... É uma estrutura... Estereótipo. É um É estereótipo. isso. É um signo do feminino, o cabelo longo. Só que eles não dão passo pra gente em relação ao cabelo, porque existe aquela briga. A Luísa Brunet falou esses dias. O pessoal falando, você tá muito velha pra cabelo longo. Porque a gente nunca tem sossego, né? Ai, gente, que chatice. Não, a Xuxa, Aí quando eles raspou falam, a a cabeça, mulher, né? nossa, as pessoas falam horror. Você tá velha. E você... Ela, gente, sempre As teve pessoas são pouquinho más. cabelo ralinho de bebê. Para ela raspar a cabeça foi uma libertação daquele cabelo que era ralo, mas também de autoafirmação. Tipo, agora eu tenho as rédeas da minha vida e eu me sinto bem assim e é assim que eu vou ficar, doa quem E doer. esse vai ser mais um item da lista dos Red Pill, hein? Mulher que raspa cabelo. Não, porque eles já acham tem que- os itens, são mulher que tem Eu tatuagem. raspo de vez em quando a Pelo cabeça. embaixo do braço. Esse E- vai ser mais um item. Nossa, sempre. Você também passou por essa situação quando você raspou a cabeça, Eu já né? raspei a cabeça algumas vezes na vida, mas só quando eu voltei pro Brasil que eu fui atacada por isso, porque as pessoas também achavam bonito, né, no passado. Mas quando eu voltei pro Brasil, aí começaram com os haters, né? E aí vem uma questão. Eu acho que a extrema-direita, que é truculenta, funciona pelos valores distorcidos, né? É autoritária e gosta de fazer violência com a gente de qualquer jeito. Eu entendo quando eles fazem isso, porque isso é a cultura deles, a cultura da violência, da maldade, da brutalidade. Mas eu não entendo quando pessoas do campo progressista fazem isso, e não entendo quando mulheres progressistas fazem isso também. Então, é uma manifestação muito ruim. Eu fui atacada e agredida por pessoas que queriam legislar sobre meus cabelos, que não aceitam que meu cabelo agora não seja... Meu cabelo ficou branco, caiu, eu raspei a cabeça quando eu quis. A gente tem o direito de fazer, digamos, a reivindicação sobre os nossos corpos implica também que eu tenho o direito de cuidar do meu corpo e tratar o meu corpo como eu bem entender. E é engraçado, as pessoas não vão pra cima de um homem reclamar da careca dele, da barriga dele, da feiura dele, da gordura dele, da magreza dele. Vem sempre pra cima das mulheres. Quando um homem tá de cabelo branco e tá velho... Um charme. Gente, é A mulher maldade. descuidada, É. né? Então essa estética Mulher patriarcal, descuidada. capitalista e racista, ela realmente tem que ser combatida. E como é que a gente combate? Ficando felizes, porque essa é a melhor vingança. A melhor vingança é você estar feliz. Como é que a gente combate? We don't care. É, a we gente don't não tá care. nem aí. É tipo Olha, no isso. Instagram da Melanie, depois eu vou colocar aqui o Instagram dela pra vocês, porque vale a pena seguir, que é uma mulher assim, fantástica, e engraçada, e muito... Eu vi um vídeo dela que ela tava num dia ruim, que a gente sabe como é que é a perimenopausa, tem dias que a gente não tá bem. Ela chorando, gente, ela de repente ganhou 2 milhões de seguidores. Ela era uma mulher comum. Identidade, né? E aí, mas por que ela ganhou tantos seguidores? Porque ela deu voz a todas as mulheres que estão passando por isso. Discurso real, né? E aí ela faz o seguinte, ela faz uma provocação. Ela pede que as mulheres escrevam sobre o que elas têm deixado para lá nos comentários do Instagram. E virou um clube mundial. Então a gente vai fazer aqui agora a nossa rodada de comentários. Você não tá mais nem aí pro quê, Açucena? Pro quê? Tem que ser em relação a mim? Em relação A você, a tudo. Pode ser Nossa. pessoal, pode ser no mundo, pode ser o jeito, coisas que você antes ligava, agora você não tá nem aí. Você é uma pessoa muito bem resolvida. Eu acho que você... Ela ainda não tá no movimento ainda. Mas... Não, mas eu não tô nem aí.
eu não tô nem aí pro que você acha de como eu tô envelhecendo. Amorzinha Mesmo. do coração, você é uma Envelhecer. bebê. Mas Você eu tenho conta ou eu 37 conto? anos. Nossa. Porque eu tenho achado, por exemplo, eu tô começando a ter meus cabelos brancos, né? Meus primeiros Eu cabelos já brancos. vi, eu já anotei. E eu tô achando tão incrível. Eu tô achando, mas é sério, na hora que aparece, eu não tô me importando se o meu cabelo branco tá começando. Claro, eu acho que tem uma... Nessa idade, é engraçado a gente achar estranho, mas é real. Essa Quantos preparação... anos você tem? 37. Mas essa preparação para o envelhecimento, ela tá começando com os 30. Isso é Ela muito tem 10 sério. a menos que eu. E é engraçado que a gente começa a nos preparar para o bem envelhecer, que eu não sei se é bem envelhecer ou se é uma demanda social para que nós não pareçamos velhas ou velhos. Então, as pessoas de 30 anos já estão usando cremes e mais cremes e uma rotina extensa de skincare. Cara, eu cuido de mim, eu cuido da minha pele, mas existe essa demanda. Olha só, eu tenho 55. Maravilhosa. E, tipo, eu me sinto como se eu tivesse 28. E fora que a idade real é diferente. E eu não tô nem aí. A idade Nem aí. psicológica. Mas eu acho que esse tempo de experiência me trouxe a possibilidade, por exemplo, de brincar mais comigo. Então, eu já larguei de mão de ser aquela professora de filosofia que estava o tempo inteiro preocupada em falar as coisas mais corretas e boas e que pudessem ajudar as pessoas, provocando-as a raciocínios, às vezes, realmente avançados, né? Hoje, eu venho pra cá, a gente já falou disso, eu fico me divertindo. Sabe quando que eu ia botar cílios postiço e deixar alguém mexer no meu Delícia, cabelo né? e passar tinta no cabelo? Sim. Nem nunca. Não, mas é delícia essa... Quer dizer, o seu não tô nem aí é o É o invertido. contrário, o meu é invertido. Não, Porque e eu é tava uma sempre nem aí. delícia. E agora eu estou mais me divertindo com Sim. esses cuidados. Na época que eu fazia o Saia Justa, gente, eu saía chorando várias vezes daquelas arrumações todas. E aqui eu acho tudo mega divertido, dou risada. E até realmente gosto, sabe? Saio daqui, faço foto, depois vou pra casa, tomo banho, tiro tudo, mas... Ô, Márcia, mas sabe o que eu Me acho divirto. interessante? Eu acho que envelhecer bem, só envelhecer bem é uma questão legal. Mas a maneira que está sendo imposta, envelhecer bem é sobre você cuidar da sua saúde, para sua locomoção ser boa, para sua memória ficar boa. E não necessariamente, eu prefiro muito mais ter uma memória boa e ter um tempo de trabalho, por exemplo, com a minha arte boa, ter um tempo útil ao longo da minha vida, do que necessariamente com a quantidade de ruga ou de cabelo branco que eu vou ter. Aí eu me espelho muito no Gilberto Gil, eu me espelho muito na Maria Bethânia, me espelho muito nesses artistas, como o Ney Matogrosso. A gente olha a voz do Ney Matogrosso, entende? Então, pra mim, o envelhecer bem, porque já é uma demanda que eu com 37... Ó, que você falou, olha, mas você tá tão jovem. É uma demanda, inclusive... Sobre as mulheres. Justamente. A sua é sobre as mulheres, essa mulheres, demanda, porque a gente é tratada que nem mercadoria também. Nós também somos fetichizadas, nós e as partes dos nossos corpos. Então, uma mulher que diz, tô nem aí. tararana, e andando, sabe? Tô cagando e andando, Tô cagando e pode andando. falar. Essa a filosofia da vaca, né? É a melhor Ai, coisa. que maravilha. É realmente a melhor E coisa. você, o que é que você deixou de estar aí? Você parece que não tá nem aí pra gente. muita coisa. Mas é claro que sempre tem uma coisa. Não precisa ser só estético, não. Também pode ser uma questão emocional ou uma coisa que você pensava diferente, agora você não tá nem aí. Não, mas tá você tipo- tem alguma coisa? Já deixei de ter um dango no balango-dango com alguém por causa de perereca com cabelo. Hoje... Perereca no cabelo? Eu tenho Não, uma história gente, boa sobre perereca agora no cabelo. sério. Não, perereca no deixa eu cabelo ver não. que é. Cabelo na perereca. Cabelo na perereca. Não é perereca Cabelo. no cabelo. É Gente, cabelo na Perereca com cabelo. Perereca com cabelo. Gente, o que eu entendi? Perereca com cabelo tem mesmo Sabe, sabor. floresta? Coisa de feminista, cheio de pelo. Entendeu? Não, Sara, não, Johanna. Tá, mas qual é o problema? Não, porque antes eu ficava desesperada. Não posso transar com fulano porque eu tô com a perereca cheia de cabelo. Aí eu deixava de ir por causa de... Sério? Cara, Sim, e tem muitas mulheres que Muitas não ficam mulheres. com ninguém porque não tá depilada. Jura? Mas eu falei, peraí, mas o sabor da perereca não muda por causa do cabelo. Às vezes eu dou uma diferenciada assim no jeito, né? Aí eu falei, agora eu não ligo mais. Quem gosta vai comer do jeito jamais. que tá. Não, olha eu consigo só, imaginar tem uma gente amiga- vegetariana, mas não gente que tem esse Não, tipo de problema. tem uma amiga minha, história real, uma amiga minha, muito amiga minha, não posso dizer o nome dela, tô quase dizendo, muito amiga minha, tava
assim, tava pegando o cara, levou pro apartamento dela e tava naquela amasso e beijação e não sei o quê. Na hora H, ela falou, só um instantinho eu já volto. Foi pro banheiro, no auge do tesão. Foi pro banheiro se depilar e o cara sem entender nada no sofá, tipo, onde é que essa mulher tá indo? Voltou, agora sim eu posso... Olha que louca! Olha agora que eu não ligo mais, eu não ligo. Às vezes tá falhada, eu começo a tirar com preguiça e falar, amanhã eu tiro esse resto, aí fica pelos caminhos afora. Agora eu não ligo mais não, é só cabelo, gente. Cabelo cresce, tem uma foto que circula minha, daquelas montagens de ódio, que eu olhei um dia, que era assim, dentes podres, unhas sujas e os braços levantados cheios de pelo e as pessoas dele me odiar. E eu fiquei assim, gente, pior é que aquilo ali não me ofende, entendeu? Então, eu realmente acho que a gente pode se libertar de tudo isso e usar o corpo de um jeito mais lúdico e curtir o corpo de um jeito mais lúdico. Imagina que você vai ficar ofendida porque alguém disse que você, sei lá, não tomou banho, tá com cabelo não sei de que jeito, e não escova os dentes e tem pelo debaixo do braço e nas pernas e nas pererecas e não sei mais onde. Gente, desculpa, o corpo é nosso, né? Gente, falar em corpo... E você não falou o seu, Não tá? vou falar. Vou falar vários. Eu posso falar várias coisas, porque eu... Não vamos esquecer, eu sou uma menina padrão, loirinha, fui paquita. Você tem que ser perfeita o tempo todo. Não, e eu era uma paquita que era considerada a paquita doce, que eu era menorzinha, eu era muito chorona, muito sensível, não sei o quê. E aí, as pessoas, eu fiquei com esse estereótipo da boazinha. Que é terrível, não, né? Não você não pode ser nem grossa. Imagina essa mulher de Áries, boazinha, só não que tem assim, nada. eu sou uma pessoa legal, mas eu não quero ser boazinha, eu não sou boazinha. Não. Então teve esse estereótipo. E também, depois na adolescência, eu tinha vergonha do meu corpo. Eu pego fotos hoje, gente, um corpo lindo. Hoje eu tô mais velha e tal, e continuo com o meu corpo. Mas na época eu tinha problema. Eu achava que meu quadril era muito largo. Disforia. Totalmente. Eu achava que meu quadril era muito largo. Uma Pressão época, social. eu tinha tanta vergonha do meu corpo que eu ia tomar banho de mar, ia com a canga até a beira do mar, soltava a canga, entrava, mergulhava para ninguém me ver pelada, né? E voltava e já botava a canga de novo. Olha que absurdo. Hoje em dia, não estou nem aí. Eu vou pra praia, se eu tiver com pelo, eu vou pra praia do mesmo assim. Derrubou! Confirmou, aqui, viu? Quando derruba assim, porque confirma. Cadê, não tô cadê, mais cadê? nem aí pra isso. Também não tô nem aí, por exemplo, antes quando eu não passava num teste de... A atriz faz teste o tempo inteiro. E quando a gente não passa num teste, a gente se acha rejeitada. Meu Deus, o que tem de errado comigo? Não tem nada de errado comigo. Eu sei que, às vezes, quando eu não passo num teste de atriz, é porque eu não me encaixo naquele papel, naquele momento, naquele trabalho. Justamente. Mas não é uma rejeição à minha pessoa. Também, hoje em dia, não estou nem aí. Continue me mandando. Olha, deixa eu contar mandando um detalhe. teste pra fazer. Mas eu não tô nem aí se eu não passar, entendeu? Lembrando disso, eu fiz um concurso numa universidade, aí um cara perguntou assim, mas você já fez saia justa? O que você quer fazer agora na universidade? E aí, com esse tipo de coisa, eu também não estou nem aí. E eu fico pensando, só gente muito tosca e burra e grossa e maldosa é capaz de achar que uma pessoa não pode transitar entre os mundos, né? E transitar entre os mundos e viver, exercer suas habilidades profissionais de diversas maneiras, né? Então, a gente tem que aprender também na vida do trabalho a não estar nem aí, porque o mundo mede as mulheres de um jeito diferente. Não é a mesma régua para mulheres e para homens. Uma mulher, quando ela é competente, ela tem que valer por 200 homens, né? Para ela ter um lugar. E isso vale para todas as nossas profissões. Mas isso eu tô aí. Isso eu acho que a gente ainda tem um belo caminho a seguir. Não, eu fiquei pensando, vocês falando, assim, a Sara, você, sobre a disforia de gênero, e para eu que sou uma pessoa trans... Ela não tá só nas pessoas trans. A disforia de gênero, ela tá em todos os corpos. Claro que você tem uma acentuação diferente nas pessoas trans do que a disforia de gênero. Mas quando uma mulher de 60 anos olha para suas rugas e nega suas rugas por um padrão social, por uma pressão social, isso é uma disforia de gênero. Quando eu digo disforia de gênero, ela não consegue aceitar, por uma pressão social,
a beleza da vida, a beleza Do do envelhecimento, tempo né? sobre o seu corpo. Exatamente. Então você tem uma série de questões sobre disforia que eu acho que a gente tem que discutir em larga escala. Não é só com as pessoas trans que acontece a disforia de Não. gênero. Ela tá, em cada uma de nós a gente foi citando um pouquinho das Não, nossas e a gente disforias. ainda pode até citar outros exemplos, por exemplo, Isabela Rossellini, a Pamela Anderson, que agora tem aparecido sem maquiagem, Jane Fonda, Alicia Keys, elas estão se mostrando por aí de cara lavada, mas quando elas querem e como elas E querem. como elas querem. Isso é um poder, entendeu? Isso E é tão difícil, às vezes, sair de maquiagem, por exemplo. Pra mim, que sou trans, por trabalho, exemplo. né? Hoje eu tô conseguindo cada vez mais sair sem maquiagem. É como se a maquiagem, claro que ela tem uma outra determinação para uma pessoa trans do que para uma pessoa cisgênera, mas também é uma libertação quando a pessoa trans ela começa a entender que não é uma maquiagem quem a transforma em bonita, quem a transforma em mulher. Claro que é um lugar de empoderamento, porque também é uma ferramenta de sua liberdade, de sua autonomia, de sua independência, mas não é tudo. E vai ser muito bom no dia em que, em vez de mulheres ficarem discutindo o tanto que elas têm que ser adequadas nesse mundo que nos convoca a essa disforia, o dia que os homens começarem a discutir, nossa, gente, vai ser aquele chororô, né? Aquele mimimi. Porque a macharada tá feia, né, gente? Como tem homem feio. E aqueles que estão tentando ficar bonitos, que ficam fazendo aquelas demonizações faciais. todos com a mesma Demonizações cara. faciais. Gente, coisa mais Com horrível. a cara do Falcon. Nossa. Lembra do Falcon? Nossa, e você vê aqueles caras de plástico, boca de plástico, Horrível. Cabeça cheio de quadrada. botox, cabelo Isso é todo assunto pra um outro implantado. programa, hein? Vamos falar da anotar. feiura masculina. Mas vamos. tem uma receita pra não envelhecer. Uma receita boa. Qual? Morrer cedo. É Morrer o cedo. único jeito, Se você viu, morrer gente? cedo, gente, não vai ter ruga Então nenhuma que te acompanhe. aceitem Simples. suas rugas, façam Quer as falar mal pazes. da velhice? Morrer cedo. Agora, gente, acabou o nosso tempo, a gente tem que encerrar, mas eu queria o seguinte, fazer uma provocação, sei lá, uma proposta, quem sabe? Porque a Sucena fez um show tão lindo no Sesc Belenzinho aqui em São Paulo no último final de semana, e eu não fui assistir, porque eu estava viajando, estava com a minha filha de férias e tal, mas me tocou muito a canção que ela cantou, Detalhes, de Roberto Carlos. E vocês vão entender por quê. Canta aquele trechinho pra gente. Por favor. Como é que é? Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito, muito tempo em sua vida eu vou viver detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes pra esquecer e nessa hora vão estar presentes. Você vai ver se uma outra travesti aparecer na sua rua e isso lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim, imediatamente você vai lembrar de mim, vai lembrar da gente. Eu amo esse programa. Se uma outra Eu amo você, aparecer. Açucena. Sua voz você tem um Linda, talento maravilhosa. e uma esperteza e uma inteligência de atriz, de mulher do palco, que eu sou Obrigado. muito sua fã. Obrigado. E se você, que também é muito nossos fãs aqui, nossos fãs, se você quer muito Nossos continuar fãs. essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse icl.com.br/precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, porque a semana que vem tem mais. Vamos continuar cantando? Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes bonito, pra né? esquecer. Tarararara. Beijo, até E semana que nessa vem. hora vão estar presentes. Título ICL Eterno, o documento que te comprova o seu vínculo vitalício com a maior comunidade de conhecimento independente do Brasil. Acesso ilimitado a todos os cursos e conteúdos. Participação vitalícia em todas as novidades que o ICL lançar. Apoio na construção dos nossos sonhos. Seu nome eternizado como apoiador do ICL. Não é assinatura, não é renovação. É conhecimento para você e para sua família para sempre. ICL Eterno, porque o conhecimento liberta para sempre.